Oi, pessoal. Queria deixar um abraço a todo mundo que está participando desse curso sobre as eleições de 2022. Eu sou Natália Bonavide, sou advogada, sou do PT do Rio Grande do Norte. Hoje, representando aqui no nosso estado o povo potiguar com o mandato de deputada federal. Eu sou a mais jovem da nossa bancada do PT no Congresso Nacional e tive a honra de ser convidada para conversar aqui um pouco com vocês sobre as tarefas da militância petista nesse ano de 2022. A gente sabe que é um ano muito desafiador, em que a gente tem tarefas que, aliás, não são nada fáceis, mas também é um momento em que o nosso povo, a nossa militância, vê, depois de tempos tão duros, com tantas derrotas, um momento de muita esperança. E eu queria começar trazendo uma introdução breve sobre o cenário social, econômico, político do nosso país. Já faz 6 anos que o projeto golpista, que o projeto antipovo dessas elites está sendo executado no nosso país. E o resultado está sendo exatamente aquilo que a gente já previa e denunciava, né? Uma piora contundente, uma piora profunda na vida da classe trabalhadora. Isso desde o golpe contra a presidenta Dilma, que deu início a um período de avanço da direita, de avanço das pautas que beneficiam as elites. E esse avanço, como, aliás, é de se esperar numa sociedade que é dividida em classes, esse avanço tem sido contra, né, sobre os direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras, que são a imensa maioria da população brasileira. Eu vou comentar com vocês algumas dessas medidas que simbolizam muito o que eles pretendiam e realmente fizeram quando deram golpe contra a presidenta Dilma, né? A gente pode aqui lembrar de medidas, por exemplo, como o teto dos gastos, né? Temer passou cerca de 2 anos na presidência, mas ele impôs ali medidas, especialmente essa do teto dos gastos, que faz com que os efeitos do desmonte que o seu governo fez durasse 20 anos. Né? A aprovação daquela emenda constitucional do teto dos gastos congelou o orçamento do país por 20 anos. Ou seja, trouxe uma proibição de aumentar investimento em saúde, em educação e segurança, e tem sido uma das causas da piora das condições de vida do nosso povo desde 2016, né? Do fechamento de escolas, da falta de insumos no SUS, dos cortes no orçamento das universidades. Foi essa escolha política de amarrar o orçamento, de proibir aumento de investimento e fazer com que qualquer coisa que sobre seja destinada a banqueiros, né? A pagar juros de dívida. E se a gente vai ver as pesquisas, os censos, né, os levantamentos sobre políticas públicas e indicadores sociais, é nítido, né? 2015 para 2016, nesses gráficos sempre ali se mostra um marco, né? Como inícios de grandes retrocessos que depois só vêm se agravando, especialmente após o governo Bolsonaro. E esse sufocamento do orçamento em todas as áreas sociais tem como efeito o aumento da desigualdade, o empobrecimento, a dificuldade do acesso da população a direitos básicos, né? Então, essa emenda foi uma verdadeira reação ao que os nossos 13 anos de governo fizeram, né? Enquanto a gente colocava os pobres, as populações mais vulneráveis no orçamento, eles tiraram. E mais do que isso, deixaram de um jeito amarrado que, mesmo a gente voltando para a presidência, vamos ter que primeiro revogar essas medidas para conseguir desfazer essas barbaridades. Ou seja, mesmo o povo querendo acabar com esse teto de gastos, votando no presidente que é contra essa medida, ainda assim essa revogação ficou nas mãos do Congresso, que tem sido majoritariamente apoiado pelas elites. Um outro tema, outra medida que eles tomaram foi a reforma trabalhista. E ela precisa também ser destacada porque foi uma medida de ampla retirada de direitos e que tem gerado aumento do desemprego. Por isso, inclusive, que não tem como a gente sair desse poço que parece que não tem fundo sem um projeto que coloque fim nessas medidas tão devastadoras para a classe trabalhadora. Até porque o fim do projeto golpista de Temer passou longe de ser o fim do projeto golpista. Na verdade, o que aconteceu foi o seu aprofundamento. E aí as elites fizeram de tudo para garantir a continuidade desse projeto. Prenderam ilegalmente Lula a partir de um processo absolutamente ilegal, impediram que ele fosse candidato quando ele era já, como é hoje, o primeiro lugar nas pesquisas, né, o preferido das eleições de 2018, apoiaram como candidato à presidência um sujeito autoritário que sempre defendeu as ideias mais nojentas, nefastas que existem na sociedade, né? Desde tortura a ideias de caráter nazista. O autoritarismo, aliás, é uma parte fundamental desse projeto, né? Não é algo só de Bolsonaro. A emenda do teto dos gastos, por exemplo, é uma medida que retirou do povo o poder de escolher o projeto do país. A reforma trabalhista, por exemplo, dificultou o acesso de trabalhadores aos instrumentos de reivindicar direitos. O fato é que a eleição de Bolsonaro foi
mais um duro golpe na classe trabalhadora, né? E, novamente, tanto no aspecto das condições de vida, quanto na questão da esperança das pessoas sobre o seu presente e futuro, isso teve um forte impacto. São mais de 3 anos que a gente está vivendo sobre o desgoverno de Bolsonaro, e 2 deles durante uma pandemia, como a gente jamais tinha visto, né? As gerações que estão vivas hoje. E aí, o primeiro ano de Bolsonaro foi de uma grande ofensiva sobre os direitos da população, né, com a aprovação da reforma da Previdência, os cortes que ameaçaram o funcionamento das universidades, os desmontes das políticas ambientais, né, as ameaças aos povos indígenas, uma ampla liberação de armas, de agrotóxicos, enfim, muitas outras ações que caminham para o retrocesso, né? Hoje, seja lá qual for a área que a gente olhe, o que a gente vê é essa política de retrocesso. E no segundo e no terceiro ano de mandato, Bolsonaro se aliou ao vírus da Covid para causar ainda mais destruição, e causou, né? Hoje a gente já tem perto de 700 mil mortes causadas pelo desprezo que esse governo da anticiência, das fake news, o desprezo que esse governo tem pelo povo brasileiro. É uma carestia que levou o povo para a fila do osso, o Brasil voltou para o mapa da fome, um abismo da desigualdade social se aprofundou ainda mais, os 10% mais ricos aumentaram sua renda, né, porque essa crise não é para todo mundo, enquanto a população ficou ainda mais pobre, sem segurança alimentar, sem moradia, sem emprego. Então, nesses 3 anos, pessoal, além do genocídio da pandemia, Bolsonaro praticou diversos crimes, né? Ameaçou fechar o Congresso, o STF, desmontou uma série de políticas sociais, seguiu gerenciando essa organização criminosa de fake news que eles têm e vão usar com força de novo nessas eleições. Tudo isso sem qualquer resposta, sem qualquer punição, sem nada do tipo. São mais de 140 pedidos de impeachment que foram apresentados no Congresso. As denúncias dos crimes que chegam aos órgãos responsáveis são arquivadas. O judiciário tem ratificado alguns desmontes, como o da privatização do saneamento básico. E aí, como era de se esperar, a gente não tem como apostar as nossas fichas nessas instituições que têm assistido a isso de forma omissa, como as que vão solucionar esse momento de crise política no país. Só a classe trabalhadora organizada e mobilizada é capaz de interromper esse projeto de morte que está em curso no país. E aí as eleições de 2022, portanto, têm uma importância ainda maior nesse cenário que a gente está vivendo, porque nós estamos numa encruzilhada histórica, né? Ou a gente retorna para tempos melhores, ou esses tempos sombrios vão continuar. E essa eleição não vai só definir os próximos 4 anos, porque se em 4 anos de Bolsonaro o retrocesso em várias áreas foram equivalentes a décadas, ter mais 4 anos de Bolsonaro na presidência, na verdade, significaria voltar ainda mais no tempo, e certamente em velocidade e intensidade ainda maiores após uma segunda vitória nas urnas, que a gente não pode permitir que aconteça. E isso nos traz, né, uma segunda parte aqui do nosso momento, após esses breves comentários sobre a nossa situação política atual, que agora era comentar um pouco sobre o cenário eleitoral, né? E a gente primeiro ter a consciência de que são eleições que não estão ganhas, né? Ter consciência do cenário que a gente está, né, do tamanho, da importância da nossa tarefa nessa eleição de 2022 é extremamente fundamental. Nós precisamos ter em mente que o nosso adversário tem hoje toda a máquina do governo nas mãos, né? Tem usado ela sem qualquer constrangimento para se beneficiar, para atender a interesses pessoais, familiares, de amigos. Bolsonaro tem a possibilidade de adotar medidas como o Auxílio Brasil, por exemplo, que teve um impacto direto na sua popularidade. Ele acabou com o Bolsa Família para trazer no lugar uma política sem todas as questões que garantiam o acesso das pessoas a outros direitos, como tinha o Bolsa Família, e trazendo um orçamento que, na verdade, só dá para o ano das eleições. O nosso adversário é um dos comandantes dessa organização criminosa de fake news, que já interferiu no resultado das eleições de 2018 e que hoje conta com a estrutura do Palácio do Planalto e de vários gabinetes parlamentares também, para espalhar mentiras sobre nós, para tentar destruir a imagem de nossas candidaturas, e tem feito isso com o aval do judiciário, porque o próprio TSE reconheceu que houve disparo de fake news em favor de Bolsonaro nas eleições passadas, mas ele não foi responsabilizado por isso em nenhum momento e em nenhuma medida. O nosso adversário é um criminoso que incita constantemente o ódio, a violência contra os seus opositores, contra nós, que estimula a militância dele a nos atacar
garante uma promessa de impunidade, como aconteceu agora com Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF e beneficiado pelo indulto do presidente. Essa é uma prática que, inclusive, tem um efeito negativo na nossa militância, que a gente precisa prevenir, reagir, porque muitas vezes provoca medo, faz com que as pessoas se afastem justamente daquele lugar que sempre nos pertenceu, né, que é nosso ponto forte, né, as ruas. E, além disso, diante desse perfil altamente violento de Bolsonaro e da sua militância, a gente tem que estar preparado para um momento político em que eles incentivem a violência política, inclusive, principalmente violência política de gênero, como a gente tem visto acontecer com nossos companheiros. Então, a gente tem sentido essa violência escalar em 2018, em 2020, 2022. Então, a gente tem que se preparar para uma tarefa de redobrar a atenção e os cuidados sem deixar que isso interfira na nossa campanha, né? Sem deixar que isso impeça aquilo que a gente deve fazer, que é disputar cada voto, né, que a gente coloque o nosso bloco na rua. Então, pessoal, quando a gente fala que são tempos de guerra, não é uma retórica, né? O lado de lá está apostando muito alto. Eles sabem que tem muito a perder, porque sabem que quando saírem, quando pararem de aparelhar as instituições, quando os filhos dele puderem ser investigados, como já deviam estar sendo, eles sabem os riscos que eles correm, e eles estão vindo para cima, usando de tudo, né? De orçamento secreto, de fake news, de incentivo à violência, e estão vindo com um programa máximo para cima da classe trabalhadora. Então, a gente não pode, de forma alguma, subestimar Bolsonaro. E a gente não pode, de forma alguma, achar que porque o nosso companheiro presidente Lula está na frente das pesquisas, que a eleição já estaria ganha. Tanto pela ameaça que Bolsonaro representa, tanto porque tempo de eleição é tempo de disputa política. A eleição é aquele momento em que a gente tem a oportunidade maior, né, com mais proximidade de discutir a política que se materializa na vida concreta das pessoas. É quando a gente tem a oportunidade de agregar mais pessoas para a militância, né, de enfrentar as fake news nos grupos de WhatsApp, né, o bolsonarismo, o antipetismo, e esse discurso de que política é coisa do patrão, né? Então, esse período é uma oportunidade para a gente conquistar corações e mentes, né? Para a gente fazer a disputa política buscando, além de vencer as eleições, buscando ampliar o apoio popular para um futuro governo, né? Fortalecer as lutas da classe trabalhadora, fazer mais gente chegar junto no nosso partido, nas nossas campanhas. E é por isso que, mesmo que a gente vá, né, com o Partido dos Trabalhadores liderando, com uma chapa que tem características de acenar para o centro, a campanha, o discurso da militância precisa muito fortalecer as características de esquerda, né? Primeiro, porque a gente vai enfrentar uma campanha absolutamente polarizada, né? Quando existe polarização, a gente precisa ter bem nítido, deixar bastante nítido para a população quem é que defende a classe trabalhadora, quem é que defende o fim dessa política de morte. Então, é uma oportunidade para o PT deixar muito explícito, né? Quem é que defende um projeto em defesa da vida digna contra o projeto de morte? Quem é que defende um projeto em defesa dos direitos, contra o teto dos gastos, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência? Essa é a questão da eleição polarizada, né? Que, como o nome já diz, não é muito difícil acenar com meios termos, porque os debates que vão estar acontecendo na população requerem essa nitidez, né? De quem é que está de qual lado, quem é que está defendendo o quê. E para enfrentar esse projeto da extrema-direita, a gente precisa, sim, ter na campanha uma defesa do projeto de esquerda, né? Segundo, porque a gente tem nessa chapa com características de centro, a gente precisa que a organização do povo em defesa de um projeto de esquerda seja fundamental no futuro governo nosso, né? Para garantir que as medidas que são necessárias, por exemplo, para reverter esse quadro de profunda crise, como a revogação das reformas, que tenham um amplo apoio popular, né? Que sejam capazes de pressionar o Congresso, que hoje em dia, né, atualmente, tem votado tantas atrocidades. Essas tarefas enfrentar as fake news, né? É um ponto forte de Bolsonaro que a gente ainda não tem conseguido desfazer, que nem o Judiciário nem o Legislativo conseguiram dar respostas para impedir essa organização criminosa que eles têm em funcionamento. Eu sou da CPMI das fake news, que inclusive está suspensa, está sem funcionamento. Sou do grupo de trabalho que tem debatido o projeto de lei sobre fake news. Tenho acompanhado alguns diálogos que têm sido estabelecidos com o TSE e as empresas como o WhatsApp. E, gente, infelizmente, nenhuma dessas medidas que estão sendo debatidas, que estão postas, elas estão à altura do que esse pessoal foi capaz de fazer, e certamente agora vai ter mais instrumentos ainda.
Quem foi capaz de cometer o que cometeu em 2018 já estava disposto a cometer crime, né? Não adianta nem a gente criar um crime novo agora sobre isso, já era crime, eles já fizeram, né? Um pessoal que é bandido, que está usando essa tática, né? Esse método criminoso para tentar destruir nossas reputações, não vai ter nenhum pudor em fazer isso de novo agora. Então, a gente precisa entender que as medidas tomadas em relação a esse tema não foram suficientes e saber que o jeito que a gente vai ter de enfrentar isso vai ser na política. Por mais que a gente vá e temos que ir atrás do judiciário, de fazer denúncias, né, de entrar com processos para tentar frear e barrar essas ações, a gente tem que saber que esse não vai ser o caminho que vai ser o suficiente para desfazer os danos que essas ações trazem na sociedade. Então, a gente tem que adotar estratégias para enfraquecer as mentiras que vão ser espalhadas na campanha. Então, daí a necessidade de a nossa comunicação ter uma linha política bem definida, capaz de fazer essa disputa de narrativa e de chegar ao máximo da população possível. Eu realmente, tendo essa proximidade com esse tema, tendo visto que as instituições tentaram fazer nessa área, eu realmente acho que a resposta principal para aí vai ser na política. Não acho que o judiciário, por exemplo, vai dar resposta à altura, no tempo e com uma eficiência capaz de conter os danos que eles causam. Então, vai realmente ser na nossa comunicação, na nossa campanha, de ser muito próxima do povo, de a gente conseguir detectar o que está chegando para poder, na política, responder. Isso vai ser o mais importante para enfrentar esse tema das fake news. Uma outra tarefa da mobilização, e aqui eu queria falar um pouco dos comitês populares. Essa tarefa de mobilização é fundamental, certamente, na verdade, é mais importante, porque a gente só vai ganhar uma campanha como essa, que vai ser tão dura, tão disputada, com muita mobilização, fazendo uma campanha muito militante, que a gente consiga conquistar as pessoas não só para votar, mas para se somar a nós, para ir para a rua, para panfletar, para mobilizar junto. E aí eu queria fazer esse parênteses, que a organização dos comitês populares de luta, que tem sido orientada pela direção nacional do PT, já tem que estar acontecendo agora já. Esses comitês são de extrema importância para mobilizar as pessoas para defender o nosso projeto de país antes, durante e também depois das eleições, como a gente comentou, para garantir a posse do companheiro Lula, para garantir que no governo a gente tenha pessoas mobilizadas em torno das pautas que a gente defende. E esses comitês também são uma forma de o partido se reaproximar da população, de se reconectar com suas bases e também de animar o povo que está sofrendo muito, que está desalentado, que está sem perspectiva, para a gente lembrar que um novo amanhã é possível, que ainda temos esperança, e que é a esperança vermelha. E foi assim, na verdade, que surgiu o Partido dos Trabalhadores, gente? Foi no pátio das escolas, no chão das fábricas, nas calçadas das comunidades, nos núcleos populares que organizavam a luta e que organizavam o sonho de transformar o nosso país. Então, isso é algo que o nosso partido sempre fez, por muito tempo, e que a gente precisa retomar e que temos que estar organizando isso já, desde já. O terceiro ponto que eu queria colocar era sobre a juventude, sobre a mobilização de juventude, que, inclusive, os comitês populares são uma forma de ajudar nisso também. A juventude brasileira é um dos segmentos que mais tem sentido, que mais tem sofrido na pele os efeitos desse projeto antipovo. É o setor que é mais atingido pelo desemprego, pela queda na renda, pelos cortes na educação, pelo desmonte na cultura, pela uberização do trabalho, que está privando os jovens dos direitos mais básicos. Hoje a gente tem, um cenário assim, quando eu chego no interior aqui do nosso estado, eu faço uma roda de conversas com jovens, é um momento realmente muito angustiante, porque o pessoal está terminando a escola sem nenhuma perspectiva do que fazer. Muitos não têm mais conseguido alimentar aquele sonho de entrar na universidade, porque vê que não tem mais, às vezes, transporte para você ir para a cidade onde tem o campus. A gente vê aqui na cidade nossa juventude em peso, trabalhando nos aplicativos de entrega, de transporte, e a companheirada que está com um trabalho tão precarizado, que está reivindicando aí pautas que eram pautas na Revolução Industrial e que voltam a ser agora. Então, esse cenário de desamparo, de falta de oportunidades, tem tirado muitos jovens o direito de sonhar, tem tirado a energia de uma juventude de se rebelar, de lutar pela mudança. E essa campanha antipolítica que a direita faz, com o apoio dos grandes meios de comunicação,
tem feito a juventude desacreditar nos partidos políticos, né? Se afastar dos espaços institucionais e, às vezes, nem participar das eleições ou não tirar o título de eleitor. Esse dado de que, em março, a gente tinha um menor número de jovens com título de eleitor desde 2004 é um alerta muito sério. Que bom que a gente conseguiu, em alguma medida, com as campanhas, inclusive com a ajuda de várias pessoas públicas, artistas, trazer um número maior de registros eleitorais. Mas esse é um alerta muito sério, porque a nossa juventude tem que estar na política, tem que ser protagonista desse processo de mudança, né? Movimentar, sacudir o país. E com que nem cantava Belchior, né? O que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. A nossa política também precisa rejuvenescer. Então, o nosso partido também precisa rejuvenescer, se mostrar como um espaço da juventude. Porque, para além de ser um dos setores mais atingidos pelas políticas atuais, a gente sabe que a juventude participando da política tem um poder enorme de mobilização, né? E qual o futuro que a gente pode esperar num país onde a juventude da classe trabalhadora não acredita nos partidos, gente, não acredita, não participa da política? Então, o público jovem tem que ser uma prioridade, sim, na nossa campanha, né? A gente tem um desafio que é se comunicar com esse grupo. Quem está tirando o título esse ano, por exemplo, tinha só 9 anos quando o golpe interrompeu um projeto que vinha melhorando a vida da classe trabalhadora. Quer dizer, essa juventude que vai voltar nesse ano pela primeira vez não tem tantos elementos de sua experiência de vida para comparar esse antes e depois de Temer e de Bolsonaro, né? Para compreender qual foi o legado de Lula e Dilma. Então, a gente tem que adotar uma linguagem na nossa comunicação que seja capaz de dialogar com essas pessoas que amadureceram, né? Estão amadurecendo num dos piores momentos do país nas últimas décadas, né? Então, acho que é um setor que, de forma muito especial, a gente tem que atentar, né? Para chegar junto na campanha. E, por fim, né, ainda falando sobre nossas tarefas, lembrar que a nossa tarefa não é só eleger Lula, né? A gente tem que garantir também um parlamento onde o nosso governo consiga aprovar as medidas necessárias para colocar em prática, para fazer acontecer o nosso programa popular de reconstrução e transformação do Brasil. A gente tem que trabalhar, portanto, para ampliar a força da nossa bancada na Câmara dos Deputados, no Senado, né, nos estados também, nas assembleias legislativas, para, assim, a gente conquistar o apoio que vai ser tão necessário nos próximos anos. E aí eu queria trazer aqui uma mensagem para a gente finalizando, né, para a gente encerrando esse momento de hoje. Como eu estava comentando no início, né, esse é um ano de encruzilhada histórica, né? As eleições de 2022 vão definir os rumos do nosso país para muito além dos próximos 4 anos, né, para muito além de um mandato presidencial. E o tempo que a gente tem até o dia da votação em outubro é essa janela na história em que a gente tem a oportunidade de virar esse jogo, né? A oportunidade de dar a volta por cima, de derrotar Bolsonaro, de construir os caminhos para recuperar os nossos direitos, para recuperar a democracia, para recuperar a dignidade e a alegria do povo brasileiro. E esse tempo que já está acontecendo, a gente tem que aproveitar em cada minuto, em cada segundo, né? Para mobilizar, para chamar a gente, para construir, defender junto da gente esse projeto de país. É um projeto que tirou o Brasil do mapa da fome, que triplicou o orçamento da educação, que mais abriu universidades nesse país, que fez a filha da empregada doméstica virar doutora, que fez o povo ter 3 refeições por dia. É um projeto que fez história tantas vezes, né? A começar por eleger o primeiro operário, a primeira mulher para a presidência do país. Foi um projeto que tornou realidade tantas pequenas coisas que tinham sido historicamente negadas à maioria da nossa população, à maioria da população oprimida do nosso país. E são muitos os argumentos, exemplos, né? Coisas que concretamente aconteceram e que a gente tem para mostrar, para defender Lula, para defender as nossas candidaturas dessa eleição, pessoal. E a gente precisa colocar o bloco na rua, colocar na boca do povo essa infinidade de coisa boa que os nossos governos fizeram, assim como a infinidade de coisa ruim que esse governo criminoso de Bolsonaro vem fazendo. A gente tem que estar nas ruas, nos locais de trabalho, nas escolas, nos bairros, nas comunidades, em tudo quanto é canto, desde já, para a gente garantir, para não ter o perigo do resultado dessa eleição ser outro que não a gente vibrando a vitória do companheiro Lula, né? A gente vendo o povo com brilho no olho, cheio de esperança de que a vida vai mudar para melhor. E eu queria, então, terminar por aqui convidando, né, convocando todo mundo que está assistindo essa aula a, se é que já não começou, mas começar já essa tarefa, né? Apronta o café, chama o povo da vizinhança, os amigos da escola, da faculdade, do trabalho, né, o povo da família,
para montar um comitê popular de luta no seu bairro, na sua cidade, para a gente arregaçar as mangas, colocar aquela estrela bonita no peito, né, a camisa vermelha, e construir um Brasil que vai sorrir, que vai ter comida na mesa, que vai viver com dignidade de novo. A gente tem um momento, uma oportunidade absolutamente histórica, né? A gente está vivo nesse momento e a gente tem também essa responsabilidade de não ficar assistindo nesse momento a história acontecer, mas de ajudar a escrever juntos. E para o nosso povo ser feliz de novo, essa história precisa que nesse ano a gente termine com Lula presidente. Vamos lá, companheirada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção de vocês. E vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Natália Bonavides, meu Twitter é Nath Bonavides, Facebook Natália Bonavides, TikTok também, é tudo aí com esse nome. Vocês podem entrar em contato com a gente lá, quem quiser conversar mais sobre a campanha, enfim, sobre o que a gente está buscando fazer por aqui no Rio Grande do Norte. E é isso. Arregaçar as mangas, vamos à luta. Até a vitória sempre.